Informação exclusiva: descobrir quanto o Corinthians deve faturar com a renovação do seu contrato de patrocínio master com a Esportes da Sorte. O contrato atual assegura ao Timão 103 milhões de reais. As partes estão se acertando para que o novo vínculo garanta ao Corinthians 150 milhões de reais fixos por ano. Com bônus, esse acordo pode alcançar 200 milhões de reais por temporada. O presidente Osmar Stabile sonhava em ter 200 milhões de reais fixos por ano. Não conseguiu, conversando com uma série de casas, e o Corinthians está aceitando essa oferta de 150 milhões de reais, reajuste de praticamente 50% nos vencimentos. Vale a lembrança de que com 103 milhões de reais o Corinthians já tinha o segundo melhor contrato de patrocínio master, à frente do Palmeiras com 100 milhões e do São Paulo com 78 milhões. O grande ponto é que recentemente o Flamengo se acertou com a Betano num contrato de 268 milhões de reais por ano. Até por isso o Corinthians passou a buscar interessados em 200 milhões de reais, não alcançou e deve bater o martelo em 150 milhões de reais. O contrato atual, que se encerra em junho de 2027, deve ser prorrogado até dezembro de 2029. Para completar, registrar que o Corinthians cumpre tabela na rodada final do Campeonato Brasileiro contra o Juventude, nesse domingo na Neoquímica Arena, e a tendência de um público baixo. Acho que a diretoria errou ao não baixar bem o preço dos ingressos. A partir da próxima quarta-feira já se inicia a Copa do Brasil, confronto de ida contra o Cruzeiro no Mineirão, a volta marcada para a Neoquímica Arena no fim de semana. E você, curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Corinthians condenado a pagar quantia milionária a um atleta que esteve em campo em apenas 3 jogos. Eu me refiro a Jonathan Cafu, que processou o Corinthians cobrando 2 milhões e meio de reais. Ele teve vínculo com o Timão entre 2020 e 2023. E entre outras cobranças, ele alegava não ter recebido o fundo de garantia. O Corinthians já foi condenado ao pagamento do FGTS. E embora o valor não esteja definido, dá para imaginar uma conta de algo na casa de 1 milhão e 100 mil reais. O Cafu ainda vai tentar receber outras verbas, mas ele já teve uma derrota importante. Cafu pediu nessa negociação com o Corinthians que ele tivesse a justiça gratuita. O Corinthians rejeitou esse pedido, ou pediu que a justiça negasse. Lembrando que enquanto atleta do Corinthians, o Cafu tinha direito a 450 mil reais por mês. A pergunta que eu deixo é: o que mais te surpreende? O fato de o Jonathan Cafu ter jogado apenas 3 vezes pelo Corinthians, ou o fato dele ganhar, enquanto atleta do Timão, 450 mil reais mensais? E o Corinthians precisará baixar em 5 milhões de reais por mês sua folha salarial para cumprir a projeção orçamentária de 2026. Nessa semana, membros do Conselho de Orientação do Corinthians foram apresentados ao planejamento financeiro e há necessidade de um corte drástico nos custos do Timão. Corinthians, que nesse momento tem 505 milhões de reais com despesas com o pessoal, vai precisar em 2026 reduzir para 410 milhões, uma queda de 19%. No futebol, essa queda vai ser também importante. Corinthians, nesse ano de 2025, gastou 435 milhões com o futebol, despesas com o pessoal. Para 2026, esse número vai ter de cair para 354 milhões. Bora para o número mensal. Se a folha do Corinthians nessa temporada girava na casa dos 33 milhões e 400 mil, incluindo impostos, ela vai precisar cair para 27 milhões e 200 mil reais, 5 milhões a menos por mês. Esse valor equivale a quase aquilo que custa Memphis Depay. Como eu já contei para vocês que o Memphis fica até a metade do ano, o Corinthians vai precisar encontrar outras soluções para diminuir o custo do seu time de futebol. O Corinthians também fará uma série de ajustes em outros departamentos não ligados ao futebol. Por exemplo, hoje o Timão tem cerca de 1.200 funcionários. O presidente Osmar Stabile está sendo convencido a contar com apenas 800 para o ano que vem, o que representaria um corte de 400 pessoas. Só para completar, registrar que o Corinthians ainda vai precisar de 151 milhões de reais com vendas de atletas no próximo ano e estima ser capaz de faturar 335 milhões de reais com direitos de transmissão. Já em relação a patrocínios, 255 milhões de reais com um salto de 47 milhões em relação a 2025. E você? Acha possível tirar 5 milhões de reais da folha do Corinthians? Já uso o espaço para comentário para apontar o que você faria.
Comente sobre o que quiser também em relação ao vídeo. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Preciso falar agora sobre o leilão por Everton Cebolinha. O jogador que vai deixar o Flamengo nessa janela de transferências foi alvo de 6 clubes brasileiros. Sondagem. 3 deles a gente já tem certeza. Corinthians, Palmeiras e Grêmio. Outras 2 possibilidades, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Nenhum dos 2 clubes confirmam o interesse, mas a especulação envolvendo os times de Minas é bastante grande. Importante registrar que o Cebolinha está decidido a sair do Flamengo depois da Copa do Mundo de Clubes, ou melhor, do Intercontinental de Clubes, que começa para o Fla na próxima quarta-feira. O Flamengo foi campeão na quarta-feira passada, vencendo o Ceará, e na festa do título o Cebolinha disse o seguinte, abre aspas, não estou contente em não ter a sequência de jogos que eu necessito. Foi a deixa para que o Flamengo fizesse essa negociação. Já havia contado para vocês que se o rubro-negro não vender o Cebolinha até 31 de dezembro, vai precisar pagar ao Benfica, a partir de 1º de janeiro, 1,5 milhão de euros. Isso consta no contrato entre as partes. Quando o Flamengo o comprou do Benfica por 13,5 milhões de euros, já existia essa cláusula no acordo. Anderson José da Silva, se o Timão se livrar de Maicon, Thales, Romero, Donelli, Maná, Fagner, Hugo, Palácios, Alex Santana, Félix Torres, Héctor Hernandes e Pedro Raul, economiza 8 milhões fácil. Vamos fazer essa conta juntos? Pedro Raul custa na casa dos 400 mil por mês. O Héctor custa 300, já foi para 700. O Félix mais 700, 1,4. O Alex Santana, 500 mil, 1,9. O Palácio já nem tá mais no clube, né? O Alex Santana também não tava, mas embora ele volta de empréstimo. O Hugo, pouco. O Hugo, lateral, custa uns 200 mil. 2 milhões e 100. O Fagner mais 400, são 2,5. Embora com o Fagner voltando, o salário passa a ser cheio, mas tudo bem. O Maná é pouquinho. O Donelli, Maná e Donelli, 2,5, foi para 2,600. O Romero, 900 mil, aí já foi para 3,5. O Thales ganha no mínimo uns 800 mil. Vamos para 4,300. O Maicon, no mínimo 500 mil. Vamos fechar 700 para 5 milhões de reais. Com esses nomes que você passou, o Corinthians consegue alcançar os 5 milhões que ele precisa reduzir da sua folha salarial. O Anderson, o grande ponto é, quem vai querer o Pedro Raul para pagar 100% dos salários dele? O Ceará já disse que não consegue pagar 800 mil mensais. O Cruzeiro estuda, cogita, ainda não se decidiu sobre ficar ou não com o Fagner. Mas para ficar, o Cruzeiro vai pedir que o Corinthians siga mantendo pagamento de metade dos salários. E para o Corinthians não interessa. O Thales vai ser devolvido, né, para o time dos Estados Unidos. Embora ele tenha contrato, acho que até a metade do ano. Eu vou até checar do Thales. O Romero tem contrato até dezembro e vai embora. O Donelli vai embora. O Alex Santana, você vai precisar encontrar um clube para o Alex Santana. Deixa eu só ver a questão do Thales Magno. Contrato, Thales Magno, Corinthians até... agora o contrato vai até o meio de 2026. Então foi isso. O Corinthians acertou a renovação do contrato de empréstimo do Thales por mais um ano, tá? Até o... Peraí. Só para confirmar direitinho. Corinthians renova empréstimo de Thales Magno. Notícia de 3 de abril. A novela Thales Magno chegou ao fim. Na manhã dessa quinta, o Corinthians e seus representantes e os representantes do New York City chegaram a um acordo de renovação do empréstimo até o fim da temporada. Então, torcedor corintiano, comemore, tá? Para ficar com o atleta por mais 6 meses, o Timão precisou desembolsar um valor previsto em contrato. Caraca, 5 milhões de reais pelo reempréstimo do Thales Magno por alguns meses, por 8 meses. Meu Deus do céu. 5 milhões de reais pelo empréstimo do Thales de abril a dezembro. O Thales Magno, nessa temporada, tem os seguintes números: 47 jogos, 6 gols e 4 assistências. Nas últimas partidas, ele... Nossa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dos últimos 11 jogos, o Thales Magno não entrou em 9.
Vou repetir. Corinthians pagou pelo empréstimo do Thales Magno de abril a dezembro 5 milhões de reais para o New York City. Pagou ou prometeu pagar, né? Esse mesmo Thales Magno, que dos últimos 11 jogos não entrou em campo em 9. O último gol do Thales Magno aconteceu em 16 de julho, na vitória contra o Ceará por 1-0. Caraca, e depois o gol anterior dele havia sido no dia 15 de fevereiro. Então, de 15 de fevereiro a 5 de dezembro, o Thales marcou um gol. Meu Deus do céu. Então, assim, nesse novo período de empréstimo, o Thales Magno tem um gol marcado. Que várzea. Que coisa horrorosa. O Nicola Fagner será relacionado contra o Corinthians? Não. Tem uma multa rescisória. Eu não sei quem chegou a falar que a multa é de R$1 milhão por jogo. E eu tenho dúvidas, porque o que eu tinha escutado é que a multa para o Fagner jogar era de R$5 milhões. Eu ainda vou checar direito essa história para trazer a informação para vocês. Só para vocês entenderem, estamos falando de Corinthians e Cruzeiro. Cruzeiro e Corinthians que começam a decidir na próxima quarta-feira vaga na final da Copa do Brasil. Rubens Novaes, Nicola Dorival continua no Corinthians ano que vem, somente se for campeão da Copa do Brasil. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.